Olá, o Wellington Coelho, boa tarde, tudo bem com você? Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo muito bem também e já começo te agradecendo aí, muito feliz pelo privilégio e pela honra de poder estar conversando com você aqui no Sea Legends, viu, Wellington? Ô, Alex, eu que agradeço aí a gentileza e a confiança, né, pelo convite. Parabenizo também pela brilhante iniciativa. Eu acho que essas trocas, né, esse compartilhamento, não diria nem de experiências, mas de vivências, elas ajudam muito. Aprendi muito, tenho aprendido muito com isso. Então, assim, eu acho que foi uma sacada muito legal da sua parte aí, criar esse canal, né, e abrir de tantos colegas, tantas histórias inspiradoras, pelo menos aquelas que eu tive a oportunidade de assistir aí no seu canal. Muito bom mesmo. Parabéns. Bacana, muito obrigado. E realmente, né, para quem está assistindo a primeira vez, né, que não tem nenhum interesse, né, comercial, basicamente é inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. A gente começou isso há um tempo atrás, no auge da pandemia, buscando pessoas que são referências, que são consideradas por muitos como se fossem lendas, né? Pelo momento que vivem, ou pelo que alcançaram, ou pelo que realizam, pelo que representam. E a ideia aqui nada mais é do que um bate-papo informal para que você, que é considerado uma referência naquilo que faz, por aquilo que é, né, possa compartilhar um pouco dessa experiência e inspirar pessoas com a sua história. Então, te Muito agradeço demais obrigado. mais uma vez, tá? Obrigadão. Bom, então vamos lá, para te passar a palavra, né? Olhando assim rapidamente o seu histórico profissional, né? O pessoal, eu vou deixar aí você ficar à vontade. Eu sei que você, atualmente, né, você está numa posição de CIO e CSO da Texid Iron do Brasil, a Tupi, né? Isso. E você tem aí formação acadêmica em administração de projetos, desculpa, em administração de empresas com análise de sistemas, tem pós em gestão da inovação, MBA em administração de projetos e inovação, participa aí de vários trabalhos voluntários, né, como membro de conselho. Então, você, né, atua aí como membro de conselho dos CIOs do Sucesso Minas, membro do conselho fiscal da Coptec, membro do conselho fundador do programa Fraterno, né, da IT for CIO, muito bacana. Enfim, e tem uma jornada aí, uma história linda, fantástica dentro desse segmento aí automotivo, né? Digamos assim, né? Da Texid e agora Tupi. E aí eu queria te passar a palavra, Wellington, te fazendo uma pergunta que normalmente eu faço com as pessoas assustam, é o seguinte: Wellington, sua vida sempre foi muito fácil assim? Você acordou e já estava, né, nesse patamar, conquistou as coisas por osmose? Conta para nós, como é que foi essa história e por que sua vida foi tão fácil assim? Então, Alex, eu costumo falar que a gente nunca, né, a gente não nasce pronto e não vai morrer pronto também. Então, tudo é com muita dificuldade, muita determinação. Na realidade, assim, eu comecei a minha carreira de TI dentro do grupo Texid, grupo Fiat, né? Mas só em 1984. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então desde os 15 anos que eu comecei a trabalhar com carteira assinada, ou seja, de forma efetiva. E antes de 84, de 75 a 84, eu passei por vários empregos que não tinham nada a ver com TI. Né? Então eu cheguei de office boy, que hoje nem existe mais, né? Hoje é menor aprendiz, enfim, a trocador de ônibus, né? Não tenho a menor vergonha, o maior orgulho de ter sido trocador de ônibus na época que existia isso ainda. Cheguei a ser também, trabalhei em logística e trabalhei até como operador de pregão em bolsa de valores. Então você vê assim uma diversidade, né, bem grande. E em 1984 eu fui chamado para uma vaga aqui na Texid como operador de computador de mainframe, antigo Boros, né? No turno da madrugada. Então você imagina, até por um pouco da experiência que eu tinha já com alguma coisa de informática, né? Que se falava informática naquela época.
E ali começou essa jornada, né? Então, assim, eu estou no grupo há 37 anos, né? 18 na posição como CIO e CSO. O Grupo Texid ele veio passando por algumas transformações, assim como grande parte do próprio Grupo Fiat, e agora, recentemente, a parte Iron foi incorporada, né, por esse grande grupo, que é a fundição Tupi. Eu comecei como operador de computador, posteriormente programador, né, fiz um curso de COBOL na Universidade Federal. Hoje, ninguém quer saber de COBOL, apesar que é uma linguagem amplamente ainda utilizada pelas grandes corporações, bancos. Depois, análise de sistemas, até chegar aí à posição de gestor, né? E também nesse desafio, porque isso é uma cachaça. Todo dia é uma novidade, e você tem que estar... O que você aprende hoje não serve amanhã. Então, basicamente, em termos de carreira, é isso. A parte de segurança, ela veio meio que junto, em função, até na época das Sarbanes, onde se exigia uma série de controles, e o grupo precisava ter um security officer, e aí eu fui atrás das certificações, não tinha essa qualificação, e aí busquei a certificação internacional no DRI, né, o Disaster Recovery Institute, a parte de ITIL para governança, da Módulo para a parte de segurança, auditoria da BS 7.999, depois 27.000, e aí por aí foi, é uma coisa que a gente não para. E agora estamos aí com esse desafio da venda, né, da Texid, agora Texid Iron, e já Tupi, Betim, Minas Gerais, né? Mudamos a razão social agora em janeiro, e tentando integrar os processos, identificar sinergias e fazer também, colaborar para que a gente continue forte aí no mercado de peças automotivas. Poxa vida, bacana demais, Wellington. Eu não conhecia mesmo, né? A gente acaba se encontrando, né, em eventos e tudo, mas não tem a oportunidade, né, de ter esse tipo de bate-papo. De conversa. De conversa. E porque realmente é inspirador, né? Então, se pegando um pouquinho que você falou, você teve uma diversidade muito grande, né, de trabalho, né? Começou muito novo, de operador de pregão, de trocador, e aí entrou na TI, né? Foi lá para o mainframe, né? De madrugada, COBOL, eu conheço um pouquinho de COBOL, minha formação técnica foi TI, então assim, né? Sei que, né, tem muita gente que utiliza, mas muita gente também que não utiliza. Abomina, né? Que abomina, porque é uma linguagem difícil. Então, assim, dentro dessa jornada, né, diversificada e, com certeza, extremamente competitiva, né, porque está dentro de um segmento que é extremamente competitivo, né, altamente demandador de tecnologia. Tecnologia não é o core, mas anda com o core, né, ali. E que a gente conhece, o setor automotivo cada vez mais tem que fazer mais com menos, né? Conta para nós, qual que, na sua visão, né, seriam os principais desafios nessa jornada que você teve que suplantar para estar aí up-to-date com a posição de CIO e CSO, né, que são duas coisas que também andam juntos, mas que são completamente diferentes, né? Exatamente. É tipo assim, você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Deveriam andar juntas, porém independentes. Essa é a minha opinião. Mas acaba até por questão de sinergia, de custos, enfim. Na verdade, Alex, o mercado automobilístico ele é muito volátil, né? E demanda uma cadeia muito grande de fornecedores, seja na ponta, lá na montagem do veículo, como também para aqueles que produzem peças. No caso da Texid Iron, agora Tupi, nós fabricamos, né, produtos para a cadeia automotiva, e os custos são extremamente competitivos, né? A outra coisa importante também, e que foi um grande desafio nesses anos todos, é posicionar a TI como um setor não só mais de suporte, mas de apoio e de alavancador de inovação
trazendo a tecnologia para dentro do chão de fábrica. Nós tivemos a oportunidade eu me recordo, de ganhar um prêmio lá no CIO Brasil, ganhamos 2 vezes, inclusive, 2 cases, que foram totalmente assim, um voltado para a área da fundição mesmo, que foi um sistema em tablet, para controle de refugos com imagens, foi uma coisa muito legal, mas o primeiro foi um sistema de medicina do trabalho, a parte de segurança, de acompanhamento, de prontuários, porque você vê, nem mesmo empresas especializadas nisso conseguiu desenvolver uma coisa tão prática e tão aderente ao nosso negócio como foi feito esse sistema. E aos poucos a gente foi criando a confiança junto aos gestores da fábrica. E eu acho que isso que é a base de tudo, a confiança. Né? Muitas vezes essas demandas TI sempre colocadas assim, manda para o cara da TI, porque eu sei que não vai sair nada mesmo, vai ser uma enrolação e tal. Não, eu conheço profundamente os processos aqui da empresa, e exatamente por conhecer é que a gente sempre buscou discutir na ponta a melhor solução. Sempre desenhando o processo, a gente utiliza o BPM, né, para, antes de desenvolver uma solução, conhecer com profundidade os impactos, as transversalidades que aquela solução vai atingir, e aí sim a gente partir para uma implementação. Eu acho que agora o grande desafio das indústrias, sem dúvida, é a questão da indústria 4.0, né, a presença aí do sensoriamento dos maquinários, do chão de fábrica, a internet, né, das coisas, enfim. É todo um desafio que precisa ser trabalhado, mas assim, de uma forma, com uma visão muito holística, né? Uma visão ampla. Por quê? Para que você não caia em fragmentos, ou seja, começa a fazer coxa de retalhos. Né? Então, é sempre bom fazer um piloto, mas depois daquele piloto você já ter uma visão grande e sabendo aonde que isso vai chegar. O mais importante hoje, na ponta, para o executivo, o tomador de decisão, é ter essas informações, não informações do passado, de histórico, porque por histórico ele não consegue fazer nada, o máximo que ele consegue é ter um pouco de conhecimento ali do que aconteceu, mas a coisa é tão dinâmica que você tem que ter a visão ali da hora para uma tomada de decisão rápida, para não perder dinheiro, não comprometer um cliente, enfim. E é isso que a gente está tentando buscar agora com a experiência dos colegas lá de Joinville, né? A gente vai começar alguns projetos aí mais robustos dentro do chão de fábrica. Fantástico, assim, você deu uma rajada aí de 2 minutos, mas quem assim, né, conhece um pouquinho do que você falou, viu que você é uma amplitude gigante, né, desde a questão do posicionamento, né, da área de tecnologia próxima ao negócio, né, e não como área de suporte, passando pela parte de processos, né, de entender de ponta a ponta, de BPM. Você falou de indústria 4.0, né, falou de IoT, sensoriamento, então, enfim, é um mundo complexo. E você comentou também do case, e aí eu vou pegar um gancho nesse item que eu tenho certeza que continua e continuará sendo um desafio, né, por mais que a gente tenha a parte de inteligência artificial, de robotização, né, de automação de processo. Na hora que você comentou de medicina do trabalho, eu estou pegando um ganchinho ali com as pessoas. Né? Isso. Qual que é a importância das pessoas para você, né? E qual que seria o desafio que as pessoas têm, de uma forma geral, para elas continuarem a acompanhar tanta tecnologia, tanta mudança acontecendo de forma simultânea? Então, Alex, eu acho que, primeiro, vou pegar um exemplo aqui do meu setor. Nós temos uma equipe muito enxuta. Eu trabalho com pessoas aqui que o tempo médio que estão comigo gira em torno de 20 anos. Eu estou aqui há 37, né? Então, 20, 25 anos. É um nível de senioridade, de conhecimento muito grande. Então, o que eu utilizo aqui é uma expressão que é muito usada aí pelos gestores, os caras de gestão, de administração, que é o empowerment. Eu não tenho como controlar tudo. Então, a ideia, a gente brinca aqui no nosso mineirês, né? Que é o
combinado, né? A gente faz um combinado. Então, todos os projetos, a gente senta, discute e define o que eu posso, naquele primeiro momento, ajudar, contribuir, e a pessoa sabe o que ela tem que fazer no tempo que tem que entregar, e toda dificuldade é trazida para que eu possa ou colaborar com o que eu tenho em mãos, ou então ter que escalar. E aí, isso me dá uma certa tranquilidade, mas isso vai muito ao encontro do que eu te falei, confiança. Né? Eu acho que você tem que estimular, tem que ter do seu time, das pessoas com que você trabalha, o cuidado, né? O cuidado de cuidar. Então, a gente tem muita preocupação aqui, eu olho, eu chamo colega, né, de trabalho, no olho eu já sei se o cara está bem, se não está, se naquele dia dá para apertar um pouco mais, porque a gente tem essa integração. Então, eu acho que assim, é muito importante que principalmente aquelas pessoas que ocupam algum tipo de liderança fique preso sempre também aos resultados, né? Nenhuma empresa é uma entidade filantrópica, ou seja, a gente precisa dar retorno ao acionista, precisa ter um EBITDA saudável, bom, mas também quem faz isso tudo são pessoas, né? E aí, então, é preciso valorizar, é preciso ter compreensão quando essas pessoas também passam por momentos difíceis na vida, porque todos nós passamos, e aí vai tendo aquela troca, e as pessoas realmente acabam se comprometendo. Nem tudo é dinheiro. Eu brinco com o pessoal que, assim, é uma coisa que isso aí eu uso na minha vida, sempre usei. Eu saio da minha casa, né, todo dia com a ideia de dar o meu melhor. Por isso que eu tento sempre ser uma pessoa disciplinada em tudo, na atividade física, no compromisso com as pessoas, porque nem sempre você vai estar motivado. Então, a disciplina te ajuda a tampar, a cobrir essas lacunas ali naquele dia que a gente não está 100% disponível, 100% afim, né, de entregar o que a gente precisa entregar. E aí o resto vai acontecendo por consequência, né, das suas atitudes, do seu desempenho, da forma como você se posiciona no dia a dia. Ô, Edson, eu quero assim, né, reforçar o negócio, que eu falo isso sempre, mas essa forma de interação, na verdade, eu comecei a fazer isso aqui, não foi para eu poder usufruir, né, foi para auxiliar as pessoas a serem inspiradas, mas acaba sendo um MBA expresso e uma validação de conceitos com exemplos práticos que às vezes a gente quer procurar e não acha. Você falou de algumas coisas aqui importantíssimas, mas eu vou começar de trás para frente. Às vezes as pessoas acham que é discurso de coach, né? Em coach, né? Por exemplo, essa questão de disciplina versus motivação, isso tem um poder, né, tão grande, a questão de saber o que tem que ser feito, né, ter o commitment, né, o comprometimento aí com o que tem que ser feito, independentemente da questão de motivação. Né? Quer dizer, quando você ancora a sua vida na disciplina, né, as coisas fluem, né, de uma forma, independentemente do seu humor, né, porque o humor, cada dia você tem um, né, assim, tem que administrar ali e tal, mas o que tem que ser feito, tem que ser feito. Né? Então, é muito bom escutar isso, porque às vezes a gente comenta, mas quando vem, né, de um executivo aí com essa vivência, essa bagagem da área de tecnologia e de segurança ao mesmo tempo, eu acho que tangibiliza muito, muito importante ter falado isso. E mais uma coisa que você falou, a parte de empowerment, né, dessa parte de delegação da importância da confiança, como é que você constrói relações de confiança? Curiosidade, assim, é o tempo mesmo ou você tem formas de acelerar essa relação de confiança para poder empoderar mais ou para poder delegar mais? Então, Alex, eu acho que as pessoas elas gostam de ter a responsabilidade, né? Mas não pode ser uma responsabilidade que você entrega e fica o tempo todo ali encebando, acompanhando, ou seja, você tem que estar, aquele ditado, um olho no peixe e o outro no gato. Então, assim, você entrega, se você está vendo que tá tendo algum desvio, você chega com um jeitinho. Eu venho de uma geração
que as gerências elas eram muito autoritárias, né? Era sempre tudo na base da gritaria. Empresa italiana, inclusive, eles são, né, muito emocional, usam muito o emocional, por outro lado, também são muito cativantes em outras questões, mas expansivos, né? Exatamente, Expansivos. é muito nessa base. E a gente aprende muito com isso, porque a primeira coisa, eu acho que assim, a gente nunca deve tratar uma pessoa da forma que você não gostaria de ser tratado, ou que você gostaria de ser tratado. Então, eu acho que assim, existem momentos de correção, de que você tem que colocar a autoridade, mas o mais importante é sempre se colocar um pouco ali no lugar do outro e ver, porque a gente já, em algum momento da vida, já teve também em papéis, né, opostos àquele que você está vivendo agora. Essa questão hoje do meu time, enfim, dessa construção, da confiança, ela é o dia a dia mesmo. Quando você, muitas vezes, tem que se posicionar até mesmo frente à direção da empresa para defender algumas ideias e defender algumas, entre aspas, vamos dizer assim, injustiças, né? Que às vezes acontecem porque as pessoas, às vezes, não conhecem a ponta. Então, eu sempre me posicionei, tentei me posicionar de uma maneira muito justa e tentar valorizar aquilo que realmente merece ser valorizado, sem maquiagem, sem nada. Eu acho que isso aí acabou acontecendo, né, com todos que me conhecem. Eu acho que isso aí é um posicionamento de vida. Então, as pessoas que hoje eu tenho relação, elas têm total confiança no que eu falo, por quê? Porque você tem que corresponder com as suas atitudes. Vou te dar um exemplo aqui, quando a gente até você citou esse exemplo legal do negócio de coach, né, que ficou aí, que está aí também, aí meio que na moda, mas, por exemplo, quando falo de disciplina, eu não sei se você sabe, eu sou um cara que eu gosto muito de atividade esportiva. Pô, cara, mas tem dia que eu não estou afim, entendeu? Mas, assim, eu tenho compromisso de ir. Então, tem dia que eu vou para a academia, quando chega lá, eu incorporo uma força para fazer a bike, né? Eu sou ciclista, gosto de pedalar. Então, tem dia que você não está, mas eu sei que... E o dia que eu falho por algum motivo, que foge um pouco aquilo me incomoda. Porque eu sei que vai fazer falta ali na frente. Então, e qual que é a recompensa disso? Por exemplo, eu fiz meu check-up agora, né, só dando um panorama, com a idade que eu tenho, né, eu tenho 61 anos, e resultado, cara, tudo bacana, tudo, sabe? Que assim, é um privilégio, uma gratidão hoje você chegar e receber os seus exames laboratoriais, triglicéridos, parará, enfim, saúde, né? É muito importante. A gente tem o dever de cuidar do nosso corpo, né? Eu acho que isso é uma coisa... Se você não cuida disso, cara, você não cuida de mais nada. A verdade é, eu não estou dizendo que a pessoa é gorda, magra, não. Eu digo da saúde, de você se preocupar com aquilo que te faz mal, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo para que você possa cuidar das pessoas. Você tem que ter o autocuidado. E eu acho que é por aí. E aí as pessoas vão se espelhando em exemplos. Todo mundo se espelha em bons e maus exemplos. Infelizmente, a vida é assim. Que bom que alguns, né, das pessoas que eu relaciono veem alguns bons exemplos, às vezes chamam a minha atenção quando tem essa liberdade, olha, está indo muito para isso, para aquilo, e a gente tem que ter a capacidade e a humildade para continuar aprendendo, né? Porque ninguém é dono da razão. Eu vou te confessar aqui que está sendo uma mentoria para mim aqui, viu? Rapaz, que é isso, de cuidar do ativo aí agora, do principal ativo. Exatamente. Cara, o que você falou é realmente, se você não cuida, né, da sua casa, né, do seu shape aí, né, não vou falar nem de ser gordo ou de ser magro, né, não, exatamente. Mas da saúde, do exame, né, olha que importante que você falou, quer dizer, as outras coisas, elas perdem importância, né, a gente sabe quando a gente está mal, que todas as outras, fisicamente, por saúde, né, a gente sabe que todas as outras coisas perdem um valor numa velocidade muito rápida. Não tem dinheiro que cobre, né, Alex? Na verdade, a conta é alta, né? É alta, a conta é muito alta, a conta é muito alta. Bom, eu vou explorar um pouquinho aí a sua... Você tá abrindo o leque bastante, bem legal, e
Você acabou falando de um assunto que eu ia te perguntar, né? Porque a gente falou de disciplina, você falou de motivação, e eu sei que as pessoas também se inspiram, né? Ou com outras pessoas, ou por meio de livros, ou numa relação com Deus, enfim, ou todas as coisas juntas. Mas você mencionou, né, essa questão de inspiração. Queria reforçar essa pergunta, né? Porque a gente sabe que a pessoa estar numa mesma empresa num tempo muito grande, para algumas pessoas, né, é alguma coisa que exige uma inspiração muito grande. Por mais que você tenha mudança, o ser humano gosta de mudança, né? Embora tenha medo, muitas vezes, gosta de mudança. E aí, já pegando carona nisso, né, na inspiração, eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a importância, né, das relações, do networking, né? E como é que você busca construir networking? Não estou dizendo só de trabalho, não, porque é claro que numa relação até de cliente-fornecedor, né, você tem aí muitas oportunidades de conhecer pessoas com seu time também, mas de uma forma planejada, né? Se você faz isso ou não, e qual que é a importância disso na sua vida. Então, resumindo, inspiração e network. Então, eu vou tentar resumir aqui rapidamente. Eu vim de uma família, né, muito simples, muito humilde. Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai, então, assim, eu fui criado pelos meus avós e dentro de uma simplicidade, de uma carência de recursos, né, muito complicado. Então, eu falo que eu tive muitos pais na vida, né? Quando, às vezes, a pessoa pergunta, você tem um ídolo, tem alguma coisa? Na verdade, eu tenho vários ídolos na minha vida. Inclusive pessoas que, pelo fato de terem até em determinado momento uma posição um pouco difícil, né, de aceitação, de ajuda comigo, que não tiveram, elas acabaram me ajudando a partir do momento que eu senti a necessidade de desafiar e provar o contrário. Aqui dentro da empresa, nós tivemos durante muito tempo um gestor, né, foi o presidente, o Dr. Giacomo Regaldo, já falecido, foi presidente do grupo de dirigentes Fiat, foi nosso superintendente muito tempo, a Câmara Brasil e Itália, enfim, uma pessoa tremendamente ativa, que já estava aposentado, mas atuando fortemente aí no mercado. E ele foi uma pessoa que eu me espelhei de alguma forma, mas, igual eu falei, ídolos a gente tem o tempo inteiro, porque a gente está sempre aprendendo, né? Meus filhos são meus ídolos, amigos que eu vejo passarem por momentos, às vezes, difíceis, que eu penso, puxa, eu não daria conta. O que eu acho é que a gente tem que, ao invés de a gente ficar preocupado com a competição ali do lado, enfim, de ser melhor, eu acho que a gente tem que buscar estar sempre à frente da gente. Então, assim, eu tinha um chefe aqui que brincava comigo, que ele falava assim, enquanto você estiver pensando em andar para frente e não ficar olhando o cara do lado, e ele está preocupado com você, ele vai perder mais tempo, porque ele tem que ver o que você faz para chegar até você, aí você já deu um passo. Então, assim, é isso que eu busco. Eu acho que é tentar ser melhor, todo dia, igual eu te falei, eu saio sempre tentando dar o melhor, e o que eu acho mais importante, a gente não deve se conformar, Alex, sabe? Quando eu fiz o curso após na gestão da inovação, eu ouvi uma frase que era uma coisa que falava o tempo inteiro e que a gente precisa ouvir mais, né? E que é o seguinte, muitas das pessoas, principalmente lideranças, são assassinos de ideia. A pessoa nem chegou ainda a te falar alguma coisa, a propor alguma coisa, você já chega e corta a pessoa. Você não tem a paciência de ouvir o que ele vai falar, que aquilo ali pode não ser, às vezes, justificável ali, implantar ou desenvolver com a própria família, com o filho, quer fazer um curso, quer fazer isso. Não, eu acho que é a minha opinião. Então, você acaba, sem ver, se tornando um assassino de ideias. E é isso que hoje eu me preocupo. Eu acho que, assim, eu não digo a experiência, eu sempre falo em vivência, porque a experiência é mais relacionada a conhecimento, mas a vivência é o você sentir ali, você estar o dia inteiro, olho no olho,
participar daqueles momentos difíceis, alegres, absorver aquilo. Então, dentro da minha vida, eu adoro relacionar com pessoas. Minha família fala, pai, você é um saco, porque você chega no aeroporto, você começa a conversar com o cara da frente, você chega no mercado, nós tivemos oportunidade de ir em São Paulo, no mercado, de repente eu me perdi dos caras que eu estava conversando com o feirante, falando com o cara do pastel, e falando isso, porque eu adoro conversar. E isso aí, cara, você vai criando novas relações. Eu tenho amigos que foram construídos assim. Há pouco tempo eu passei um momento, né, difícil, uma pessoa que eu me relacionei comercialmente em São Paulo, pela empresa, virou meu amigo, e o cara que, assim, que eu vejo de 3, 4 em 4 anos me ligando para saber, né, como é que estava e tudo, e às vezes algum mais próximo ali não deu tanta importância. E acho que é aí que é o legal, é a surpresa que a gente tem por ter construído, por ter dado atenção, né, por ter perdido um tempo, que eu acho que não é perder, e eu vi lá uma historinha da carochinha e tal, e aí vai. Aí a coisa anda, né, porque flui, você abre o peito. Se você fecha, não tem jeito, vai bater e voltar, mas se você abriu, aquilo que não serve, deixa passar. E o que serve, cara, tem espaço demais para a gente acumular experiências boas, vivências boas, né? Ô, Elton, eu vou te falar um negócio que eu te conhecia, né? Assim, tenho uma simpatia, mas agora eu virei seu fã, viu, cara? Assim, te Cara, confesso, obrigado. Eu que não te agradeço. confesso mesmo, assim, a forma que você enxerga a vida aí, puxa vida, assim, impressionante. Tá me ensinando aqui, me inspirando aí algumas coisas que você falou. Essa do assassino de ideias aí, eu tenho essa preocupação, mas eu te confesso que às vezes eu entro no piloto automático e acabo não tendo essa consciência o tempo inteiro. E me chamou a atenção nisso que você lembrou, realmente. Bom, para finalizar, né? Está aparecendo aqui uma relação de mentor e mentoriado, né? Quem estiver assistindo vai usufruir disso. Eu, Tomara que possa contribuir, né? não tem dúvida. A pessoa que não tem dúvida. Eu entrevistei um amigo, né? Que é um cara que eu admiro muito, um tempo atrás. E ele falou um negócio, e às vezes as pessoas nas entrevistas falam coisas que são até opostas, mas é porque tem situações diferentes, né? Exato. Cada um tem a sua forma de ver e não tem certo nem errado aqui, que é a pessoa contando o que serve para ela. Mas esse caso específico serviu muito para mim ele falou o seguinte, pô, tem 3 tipos de pessoa, aquelas que não aprendem nunca, aquelas que aprendem com seus erros e aquelas que aprendem com erros dos outros, né? Ou com os acertos dos outros. Isso. E esse negócio foi tão forte para mim, cara, porque eu já sabia disso, mas na hora que veio dele, veio com autoridade, sabe? Eu falei, cara, eu já tinha escutado, isso é óbvio, já escutei um tanto de vezes, mas eu parei e falei, caramba, eu estou vacilando, viu? Não sou do pior tipo que aprende, que não aprende, não, mas eu estou aprendendo muito com os meus erros. Exatamente. Puxa, por que eu não aprendo? Por que eu não aprendo com tanta coisa boa que eu estou escutando aqui? Né? Quanto que custa, né? Custaria, né? Sentar com o Elton, por exemplo, esse tempo e pegar essa experiência que ele sintetizou ao longo de 37 anos e está entregando a pílula ali, que às vezes um negocinho falou, opa, né? É o que faltava, é o gatilho para a pessoa, às vezes, né, na sua vida, né, de uma forma geral, o lado pessoal, o lado profissional, dar o passo que faltava. Então, cara, muito bom mesmo. E para finalizar, né, eu queria voltar ao conceito do Silegens. A gente está aí na rabeira, aí no final, graças a Deus, da questão da pandemia, né? Muita gente teve problema de saúde sério, perdemos, né, gente, pessoas queridas, pessoas perderam emprego, alguns mercados estão, né, retomando agora, outros até bombaram mais, né? O problema virou uma oportunidade. Mas o que você diria para as pessoas, para a gente fechar, para as pessoas que estão ainda paralisadas, né? Ficaram assustadas, né? Por causa do medo, ali, a gente sabe que o medo paralisa um pouco, né? E não estão conseguindo sair do lugar, estão ali travadas, não sabem o que fazem. O que você falaria para inspirar essas pessoas, concluindo aí, né, esse bate-papo nosso? Então, Alex, eu acho que a gente tem sempre que ter
e é difícil, uma visão da vida de forma positiva, né? Você ser positivo é contagiante, do mesmo modo que também você ser pessimista, né, você acaba contaminando também as pessoas. A gente sabe que está sendo um momento difícil, né, para a maioria. Algumas pessoas tiveram oportunidades, mas no segmento em geral da economia, enfim, do dia a dia, nas relações interpessoais, né, essa pandemia mexeu muito também. E eu acho que tudo é aquilo que você falou, dos erros ali, é o aprendizado, né? Então, a mensagem que eu deixo é que, assim, não desistir, né? Existe aquela famosa pergunta, né, que a gente faz assim, por que não? Então, assim, olha, eu trabalhei 37 anos com TI, por que não fazer isso? Ou quando alguém traz alguma coisa, por que não? Então, as pessoas ficam muito aí paralisadas pelo medo, porque elas não querem responder essa pergunta. Por que não mudar? Então, o meu questionamento diário é esse. Há pouco tempo atrás, minha filha, eu vi que ela não estava feliz no curso de jornalismo, ela começou a fazer, estava fazendo na Federal, lá em Mariana, e eu senti que ela não estava bem. E aí eu virei, por que não mudar? É uma fase da experimentação, da mudança, jovem. Não tem necessidade. Pai, mas você já investiu, a gente está aqui, comprou. Eu falei, não, é o momento de mudar. Porque vai chegar um momento também que você vai ter que ter foco mesmo, né? Mas agora, a gente não deve tentar fazer as coisas e depois não usufruir daquilo. Então, todos os cursos que eu fiz, enfim, todos eles são muito aplicáveis. Quando você estava falando aí de livros, enfim, cara, eu sou um cara tremendamente eclético. Eu leio de livro de romance, a livro técnico, a livros, sabe, assim, cada dia, normalmente eu leio 2 livros ao mesmo tempo, né? Um aqui no trabalho, quando eu tenho aqui uma horária mais folgada, e à noite sempre eu estou lendo, mas coisas antagônicas, para você exatamente estimular, você não ficar preso. É livro de autoajuda, é tudo que você pensar. Por quê? Porque eu acho importante a gente oxigenar o cérebro com coisas diferentes. Eu acho que, assim, como eu não sou muito bom nos trabalhos manuais, eu procuro fazer coisas que eu tenha que conter um pouco aí essa ansiedade, essa coisa, até para poder ensinar, para não ficar muito ali racional, né? Porque senão você acaba virando robô, tomando decisões. Então, eu acho que, principalmente para essa moçada nova, né? Sempre fazer isso. Por que não? Foco, determinação, disciplina, humildade, né? Que aí o resultado vem, bicho. Não tem jeito, entendeu? Tem que vir. Né? Se você está fazendo certo, tem que voltar ao certo. Não tem outra forma. Aí eu espero que a gente tenha, né, contribuído aí com, mais uma vez, te parabenizando aí pelo canal. Eu acho que isso aí é muito legal. Eu vi alguns episódios, como eu te falei, aprendi com alguns, o colega Katayama, o Serra Negra, o menino Maurício Veloso, né, um cara de uma idade tão jovem ainda, com uma bagagem maravilhosa. E eu me espelho demais, entendeu? Nessa turma toda, porque são vivências que eles trazem e que vão enchendo a nossa bagagem, né? A bagagem ela está sempre se renovando. Perfeito. Bom, Érico, mais uma vez, obrigado demais. Tenho certeza que, assim como para mim, né, para as pessoas que assistirem, né, vai ser bastante relevante, impactante. E, bom, mais uma vez, valeu. Estou aí disponível também para aquilo que você precisar. Precisamos tomar um café aí depois, né? Vou sim. Vamos marcar. Vai ser um prazer. Um abração. Tchau, abraço, tchau. Tudo de bom. Sucesso aí. Você também. Tchau. Tudo bom. Tchau.